Olá, me chamo Vanessa Monteiro, sou especialista no cultivo de orquídeas há mais de 8 anos e seja muito bem-vindo à Semana da Orquídea Perfeita. E eu tenho uma missão para essa semana, que é te ajudar a deixar suas orquídeas cada vez mais lindas, com florações abundantes, fortes e saudáveis o ano inteiro. No episódio de hoje, você vai aprender na prática os 5 pontos-chave para conquistar o cultivo dos seus sonhos. Até o final dessa aula de hoje, 2 coisas irão ficar extremamente claras para você. Primeiro, não importa tudo que você já tentou até hoje para ter as suas orquídeas saudáveis e floridas. Segundo, com esse método será muito mais simples, rápido e eficiente ter orquídeas como sempre sonhou. Antes de mais nada, eu quero agradecer as milhares de pessoas que se inscreveram para a Semana da Orquídea Perfeita e os comentários que vocês deixaram aqui na página e mais tantas outras mensagens que eu recebo em minhas redes sociais. Eu fico muito feliz, agradecida em fazer parte dessa transformação e é justamente por isso eu quero te parabenizar por estar aqui buscando conhecimento, buscando aprendizado para transformar efetivamente o cultivo das suas meninas. Vamos relembrar então o que nós falamos lá na primeira aula? Eu te mostrei os erros fatais que estão te impedindo de ter orquídeas floridas e saudáveis, como: erro número 1, não replantar a sua orquídea. Número 2, adquirir orquídeas não adequadas ao seu clima. O número 3, colocar várias orquídeas diferentes no mesmo espaço. Erro número 4, achar que a planta está com sede e acabar de matar a bichinha afogada de tanta água. Erro número 5, atacar as pragas sem descobrir a origem delas, a verdadeira causa do ataque. Mas presta atenção, gente, presta atenção aqui, porque esse recado é muito importante. Se você ainda não viu a aula 1, aqui embaixo vai ter uma imagem indicando aula 1. É muito importante você clicar nela, daí você vai ser direcionada para essa primeira aula. É essencial que você assista esse conteúdo antes de ver a aula de hoje, porque de outra forma dificilmente você vai conseguir aplicar e ter resultados com esses 5 pontos-chave que estamos tratando aqui nessa aula e que você vai aprender a partir de agora. É de muita importância que você entenda os erros cruciais que a maioria dos cultivadores cometem no início do cultivo, para então aprenderem como fazer de forma correta o cultivo das suas meninas. E todo esse rico conteúdo está lá na aula 1. Só você clicar aqui embaixo, onde está escrito aula 1, vai lá, assiste o vídeo, depois volta para essa aula e aí você pode sim dar continuidade com muito mais proveito. Bom, então eu estou presumindo que você assistiu a aula 1 para que a gente possa ter o maior aproveitamento possível daqui adiante. Vamos assim então para a segunda aula, em que você vai aprender na prática os 5 pontos-chave para ter orquídeas floridas, fortes e saudáveis o ano todo. Vamos então falar sobre o primeiro tópico, gente, que é um erro que eu vejo todo mundo cometendo, se não todo mundo, grande parte, em média 80% das pessoas que entram em contato comigo apresentam algum tipo de problema nas suas plantas oriundas desse erro. E qual que é esse erro, né? Conforme eu falei para vocês na aula anterior, quando você compra ou ganha uma orquídea e ela chega toda bonita para você em casa, às vezes você fica com dó de replantar, fica com dó de tirar aquela embalagem bonita, aqueles papelotes bonitos, lindos, maravilhosos, enfim. Mas é melhor a gente fazer o que tem que ser feito e não perder a planta do que ficar com dó da planta e ela acabar morrendo, concorda? Então, o que eu recomendo para vocês, assim como eu falo para os meus alunos e vejo resultados tanto dos alunos, tanto nas minhas redes sociais e muitos resultados positivos, é a dica específica: replante a sua orquídea assim que chegar em casa. Mas todas as orquídeas, tia Vanessa? Não, fiquem em paz. Vocês vão replantar todas sim, e eu vou dizer o motivo pelo qual isso é importante. Mas Phalaenopsis, a orquídea borboleta, essa é a principal que a gente precisa replantar assim que chega no nosso cultivo. Por quê? Ali dentro do substrato, que você às vezes nem vê, porque você não tirou o cachepô que veio bonito, aquele cachepô
Tem cachepô de madeira, tem cachepô também de papelão, tem vários enfeites. Então tira aquele negócio tudo, confia em mim que você vai ver que a partir de agora você vai parar de perder a orquídea. Mas eu preciso que você confie em mim, ok? Então você vai tirar a sua orquídea daquele papelote todo bonito, do cachepô, e vamos olhar o vaso. Geralmente o vaso é transparente. E aí a gente vai olhar por fora e vai perceber, olha a pegadinha, vai perceber olhando o vaso ali por fora que tem casca de pinos, ok, que eu indico como substrato, carvão, ok, alguns vão ter ali chips de coco, tá, aí você olha ali por fora, ótimo, essa planta aqui tá maravilhosa, tá plantadinha certinha, o vegetal tá ótimo, e aí você passou pelo primeiro obstáculo, né, que é tirar ali toda aquela parafernália linda, por sinal, mas você conseguiu passar por cima desse ponto, que eu sei que é emocionalmente doído, mas é necessário. Aí você caiu na segunda pegadinha, que você olhou ali o vaso, achou que tá tudo certo, molha, ok, molha com abundância, depois vamos falar sobre a rega. E aí depois você olha, pronto, tá molhado, ok. Aí escolhe um lugarzinho e deixa ela lá. Depois você pega a plantinha e olha e vê que secou. Daí você vai e molha de novo. Só que você tá inocente na história da Phalaenopsis. Você tá inocente porque você não sabe que a maioria delas, lá dentro, ela tá enganando ali, tá? Ela tá enganando ali. Lá dentro ela não tem esse mesmo substrato que tem do lado de fora, não. Se você replantar, você vai ver. E eu vou pedir aqui para minha equipe de edição colocar todas as fotos que eu recebo das buchinhas, das plantas que saíram ali de dentro para comprovar efetivamente do que eu estou falando. Vocês vão enxergar com os próprios olhos. Lá dentro tem uma camada de musgo e geralmente tem um material que segura muita umidade ali agarrado, que eu costumo chamar de buchinha. Então ela fica ali agarrada bem no caulezinho da sua Phalaenopsis. Você não vê a bichinha ali porque por fora foi preenchido com substrato, né, que a gente aconselha aqui para vocês, que é casca de pinos, que é carvão vegetal, ok? E você não vê, só começa a perceber quando as folhas começam a amarelar e cair. Aí você vai olhar a raiz, cadê? Não tem, tá tudo podre, porque aquele negócio foi segurando umidade, segurando umidade, segurando umidade. Você sem saber, continua molhando e umidade mais calor, mais o vaso ali tudo abafado, dá o quê? Fungo, bactéria, doença na sua planta. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, limpar aquele substrato antigo que tá ali. Mas prestem bem atenção, gente, não é para vocês brigarem no mercado, no garden, na floricultura, no orquidário, não é para brigar com ninguém. A orquídea, a partir do momento que ela passa para suas mãos, ela tá na sua responsabilidade. Então cabe a você procurar as informações corretas que estou aqui te passando, então parabéns por isso, para você fazer a coisa certa. Lá, antes dela vir para você, eles lá, os produtores, eles têm os motivos para que usem esses produtos, que não vem ao caso para nossa aula de hoje. Mas, a partir do momento que ela é sua, ela está sob a sua responsabilidade, então vamos fazer a coisa certa, pode confiar. Temos aqui, ó, várias provas que estamos mostrando para você. Você vai tirar todo esse material que retém extrema umidade ali dentro do vaso. Você pode replantar no mesmo vasinho que veio a orquídea. Você só precisa se livrar daquele substrato antigo, principalmente o que vai estar ali no miolo dela, que pode ser musgo, pode ser até fibra de coco, tá vindo muito ultimamente. Fibra de coco tem tanino, queima a ponta das raízes, tira tudo. Se tiver um material parecido com uma buchinha, bem pequenininha, que vocês vão ver nas fotos, lá junto do caulezinho, perto das raízes, tira fora. É para tirar aquilo, tá? Tira. E aí você vai replantar no seu vaso com o substrato certinho que eu indico para vocês, certo? Que é a casca de pinos, carvão vegetal, uma misturinha de brita. Caso você queira, no final do replantio, colocar uma camadinha de musgo por cima para segurar a umidade, pode, ok. O que eu não recomendo é colocar o musgo lá dentro, no meio das raízes, e por fora colocar ali substrato drenado, porque você vai estar se enganando. Você vai olhar o vaso por fora, vai ver ali, tá seco. Não tá seco, vou ter que molhar, na verdade, né? Só que do lado de dentro você não viu que tá molhado, porque tem musgo chuchado ali, tem um monte de coisa, chips de coco, fibra de coco, e você não vê que tá molhado ainda. E orquídea, se você ainda não sabe,
ela precisa ser regada sempre quando o substrato seca. Então, eis aí o primeiro erro, que é matador, é o assassino, meu Deus do céu, tô muito dramática, né? Das suas orquídeas, que é o substrato errado. Mas, tia Vanessa, você falou Phalaenopsis, mas e Cattleya, Dendrobium, Oncidium, preciso replantar na hora, ela florida e tudo mais? Não. Por que não? Porque o Oncidium, Cattleya, Dendrobium, a floração deles é bem rápida, né? Poderia durar mais, poderia, mas Deus fez assim, então é assim que é. Ela dura um pouco menos, então dá tempo de você ter ali a sua planta florida, curtir a floração e depois que acabar a floração você replanta. Já as Phalaenopsis, elas ficam muito tempo floridas, podendo chegar em mais de meses floridas. Imagina a sua bichinha linda num substrato inadequado para ela, que você nem sabe que é inadequado. Você olha por fora, acha que tá tudo ok, mas você não sabe que lá dentro tá segurando umidade, que tá provocando apodrecimento de raiz. Então agora você já sabe, né? Não tem mais erro para cometer. Primeiro erro, não replantar a sua orquídea depois que compra. Então isso engloba aí várias coisas, né? Eu dei um título, mas você precisa tirar todo aquele laçarote, todas aqueles enfeites bonitos, deixa a planta respirar, se possível já no dia seguinte, já faz o replantio da sua orquídea, já cuida direitinho dela. Perca o medo de pôr a mão na sua orquídea, porque se você não perder o medo de pôr a mão na massa, de cuidar da sua orquídea, depois você vai ficar chorando porque perdeu, porque deu fungo e vai ser muito pior para recuperar. Então você dando esse passo, você já tá ali, ó, bem na frente de 80% das pessoas que compram ou ganham orquídea e acabam perdendo. Combinado? O segundo erro é muito fácil da gente tratar, porque é só ter o conhecimento e não fazer. Então não vai exigir uma ação, mas sim deixar de fazer. Que é o quê? A gente trazer para nossa casa qualquer tipo de orquídea linda e maravilhosa que a gente vê na floricultura, no garden, no jardim, qualquer lugar que vende orquídea na sua vida. Aí você leva para sua casa sem saber se ela é adequada ao seu clima ou não. Por que eu tô falando isso? Porque isso acontece muito com a Cymbidium, gente. Com a Cymbidium, que é aquela planta linda, maravilhosa, que vocês estão vendo aqui agora. Que acontece? Toda a época festiva, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, e Ano Novo e tudo, sai pipocando em todas as floriculturas desse Brasil enorme de meu Deus. E aí o que acontece? Você chega na floricultura, é a que mais chama a sua atenção. Porque ela é enorme, o vegetal dela é enorme, a floração dela é enorme, ela dá cachos florais maravilhosos. É uma planta que chama muita atenção, então você vai direto nela, tá? E compra. E aí você leva para casa, linda, curte muito a floração, porque realmente a floração é maravilhosa, tira várias fotos. Só que no ano seguinte ela não floresce. Não morre nem floresce. E você fica naquela, por que minha orquídea não tá florescendo? E aí você tenta, né? Vamos esperar mais um tempo. Ano seguinte, não floresce. Aí você já vem desesperado procurar ajuda. Gente, eu já tive aí, eu sei bem como é que funciona. E aquela orquídea que te encantou, se você mora no norte, nordeste ou até no sudeste em áreas quentes, dificilmente ela vai voltar a florescer. A Cymbidium que eu falei pra vocês. Porque ela é uma orquídea de clima mais ameno, uma orquídea que é de altos lugares, altitude. Então, por exemplo, lá no habitat natural dela, o que acontece? Ela pega muita luz durante o dia e à noite a temperatura cai. Bastante intervalo de temperatura entre o dia e a noite, o que acaba ocasionando o estresse que a planta precisa para emitir a floração. Então, se você, por exemplo, mora num lugar que entre o dia e a noite não tem variação térmica relevante, ou se no verão, inverno, primavera é sempre o mesmo calor, é a mesma coisa, não tem aquela queda de temperatura significativa, dificilmente o seu Cymbidium vai florescer. E isso não acontece só com Cymbidium, isso acontece com várias outras plantas de clima frio. Porém, Cymbidium vai bem em qualquer lugar do Brasil, mas ele em lugares quentes que não tem essa queda que eu falei pra vocês, não vai florescer. Mas ele vai bem, você consegue cultivar o vegetal, pronto. Mas só o vegetal. Pra você conseguir uma flor ali, vai ser um Deus nos acuda. Aí vem gente dizendo, né, pra botar no freezer, pra botar regar com água gelada. Aí eu te pergunto, tu quer ser babá de planta?
né? Você quer ter o risco de colocar gelo na sua planta e queimar as raízes? Você vai mesmo colocar no freezer a sua Cymbidium? Ou você prefere ter na sua coleção orquídeas que florescem naturalmente, que você não precisa ficar se descabelando ali para orquídea florescente da felicidade? Diz pra mim, o que é mais fácil, né? A não ser que, gente, nós temos aí 25 mil espécies de orquídeas, 200 mil híbridos, isso os registrados, fora os não registrados, ou seja, temos orquídea para todo mundo, todo lugar que você mora, faça frio, faça calor, seja um apartamento, seja uma kitnet, seja chácara, sítio, você tem tantas opções que o ideal seria escolher uma planta adequada para o seu cultivo, ok? Então, por isso que o seu Cymbidium dificilmente floresce aí. Ou, por exemplo, você apaixonou na Sophronitis coccinea, que é essa vermelhinha que vai aparecer aqui para vocês. Porém, você mora na Bahia. É difícil, é muito difícil. É difícil para mim aqui que moro no Sudeste, que tem um friozinho. Então, existem plantas adequadas para cada lugar. Pesquise antes de fazer a compra da sua orquídea e você vai parar de perder, parar de se frustrar, de não ver flor, porque o problema nesse caso não está com você. Na verdade, até pode estar um pouco na falta de conhecimento, mas agora não está mais porque você está sabendo que não deve cometer esse erro. Joia? E vamos para o terceiro agora. Pronto, você resolveu cultivar as suas orquídeas e aí você escolheu um espaço, uma parede da sua casa, e você decidiu, vou colocar todas as minhas orquídeas ali. Aí você vai numa feira, numa exposição, você vai no orquidário, você traz um monte de orquídea linda, maravilhosa, compra aqueles cachepôs bonitos, ou sai furando parede mesmo, que nem eu já fiz muitas vezes, e pendura, coloca todas as suas orquídeas naquele quadrado, sendo que você antes nunca mapeou o sol ali. O que é mapear sol, Tia Vanessa? Tem que mapear o sol. Sim, mapear o sol é você entender como o sol se comporta naquela parede. Exatamente. Naquela parede ali, bate sol ou só luminosidade. Naquela parede ali começa a bater o sol que horas, até que horas, ele vai descendo e ele fica ali até que horas, e desce mais um pouco, até que horas. Vou falar pra você, eu tenho uma aluna que inclusive ela faz pontinhos na parede, ela é uma mentorada minha e hoje ela tem muito sucesso no cultivo de orquídeas. Ela faz pontinhos para saber exatamente a hora do sol que pega ali, para ela saber qual orquídea que ela vai colocar. Por quê? Temos orquídeas que não precisam de sol direto, somente a luminosidade. Temos orquídeas que precisam de um sol da manhã e temos orquídeas que precisam de sol mais intenso. Temos orquídeas até de sol pleno. Então, se você separou um canto da sua casa, da parede, para colocar todas as suas orquídeas misturadas, sem entender o mapeamento do sol, sem entender as necessidades de cada planta, do que ela precisa de luz, dificilmente você vai ter sucesso. Porque se você não sabe quanto de luz que ela precisa, vai que uma orquídea que precisa de 4 horas de sol, você coloca ela num lugar que só tem luminosidade. Ela não vai florescer, certo? Vai que você coloca uma orquídea que não precisa de luz direta, como a Phalaenopsis, num cantinho que bate sol à tarde. Vai queimar e vai perder. Mas, Vanessa, são tantas orquídeas, são centenas, são milhares de orquídeas. Exatamente, são. E como que eu vou saber qual a luminosidade correta para ela? Conhecimento. É uma coisa que eu sempre falo para vocês, conhecimento. Buscar conhecimento para que você tenha sucesso. Não vai cair do céu, você acha que de repente você vai imaginar que aquela orquídea, olhando para ela, essa aqui precisa do sol da tarde, não, essa aqui precisa do sol da manhã. Ou então às vezes você nem pensa isso, você bota todas ali e se o sol bater, que você não tá nem sabendo a hora que o sol tá batendo ali. Você só vê quando a planta tá gritando, tá manchando folha, tá queimando, ou tá esverdeando, ou não tá te dando flor. Então, se você tiver a atenção de saber a luminosidade correta, e aí sim você precisa de uma pessoa que seja responsável o suficiente, que tenha bagagem o suficiente para poder te ajudar, para pegar na sua mão e te ajudar a ajeitar o seu espaço corretamente com as suas plantas, com as suas orquídeas, conforme a necessidade delas. Aí você deve estar se perguntando, mas por que eu tenho que colocar e saber qual o sol, se na natureza todas elas estão lá debaixo da árvore pegando o mesmo sol? Boa pergunta, mas eu tenho uma boa resposta também para te dar.
No Brasil inteiro, assim como no mundo inteiro, nós temos biomas diferentes. Então tem lugar que é floresta, tem lugar que é cerrado, então tem lugar que a orquídea é nativa de um lugar que ela pega mais sol. E tem orquídea que é nativa de um lugar mais protegido, que tem mais umidade e menos luz solar, como as phalaenopsis, que são agarradas nos troncos das árvores, cobertas pelas copas das árvores que são frondosas e com intensa umidade ali dentro daquele clima, dentro daquele bioma. Então não adianta você colocar uma phalaenopsis que está acostumada ali a ficar naquele climazinho mais úmido, um pouquinho menos de luminosidade, junto com um catasetum que está acostumado a ficar talvez até a sol pleno e que passa aí por períodos até de incêndios no cerrado. Então, não combina, tá? Cada um vai ter o seu espaço, a sua necessidade, ok? Você achando a planta certa para o seu cultivo, para a sua região, ainda temos diferenciação de luz e isso é muito importante. E uma boa notícia que eu tenho para vocês é que é bem fácil descobrir o lugarzinho ideal para que você coloque a sua plantinha. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que não é nada complicado descobrir a necessidade ideal de luminosidade para sua orquídea. É possível. Muita gente fala para mim também, mas eu só tenho uma parede, eu consigo cultivar vários tipos de orquídeas nessa parede? Consegue, como eu falei para vocês, mapeando o sol. Se o sol bate em diferentes horários ali, você vai fazendo escalonamento de orquídeas ali. Só que nesse intervalo pequeno que eu tenho aqui para falar com vocês, eu não consigo citar todos os gêneros de orquídeas e todas as suas espécies, a quantidade de sol que cada uma precisa, senão a gente ficaria aqui por dias falando direto, não por horas, mas por dia. Dias e dias, na verdade. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, busquem conhecimento acerca da necessidade de luminosidade dessa orquídea que você está cultivando. Então, o necessário é você buscar a informação acerca da luminosidade adequada, e eu tô sempre passando essas dicas para os meus alunos. Então, o que vai ser essencial para você ter floração com sucesso, ter uma orquídea forte, ter uma orquídea que não fica ali toda hora queimando folha, que não fica com as folhas amareladas, que não fica com a folha escura? É você entender a linguagem da sua planta, entender o que ela quer, onde ela quer ficar e qual a luminosidade ideal. Aí sim você vai ter pipocando muitas e muitas flores no seu cultivo, além de vegetal saudável, forte, a planta brotando com saúde, enraizando e nada daquelas que sofrimento de pedacinho de planta que não vai para frente, sabe? O que eu tô propondo aqui para vocês são plantas saudáveis, plantas que entolceram, que soltam frentes, que soltam flores, que são abundantes, são prósperas aí no seu cultivo. Então, para isso, você precisa saber a exata necessidade dela. Não é só pegar um canto escolhido e colocar tudo ali misturado, ok? Uma coisa que acontece muito no cultivo aí de vocês, que eu vejo e talvez esteja acontecendo nesse momento aí na sua casa, é a sua orquídea que começa a apresentar as folhas desidratadas, começam a encurvar, começam a ficar retorcidas, algumas com a orelhinha caidinha, assim, sabe? E você pensa, como é bem normal pensar, que ela está o quê? Precisando de água. O que você faz? Colocar mais água, passa a regar mais vezes. E aí ela continua desidratando e cada vez pior. E você no desespero, cada vez mais água você coloca tentando salvar a sua menina. Porque a gente pensa assim, né? Se a planta está com sede, vamos dar água. Só que tem um porém. Por onde que a orquídea e as outras plantas em geral captam, sugam a água que a gente dá para elas? A gente toma água pela boca, né? A orquídea, a boca da orquídea é a raiz. Então você precisa ver, se a sua planta está desidratando, você está dando água demais para ela, vai olhar a raizinha como que tá. A raizinha provavelmente vai estar apodrecida, ou não tem raiz, ou secou tudo. Algum problema aconteceu no sistema radicular da sua planta. Pode ter sido também de você tanto botar água ali, querendo regar a bichinha, querendo hidratá-la, e acabou apodrecendo. Pode ser também devido ao substrato inadequado que veio, que a gente falou sobre isso também. Isso tudo contribui no apodrecimento das raízes. E aí, como você só vê o que está por cima do substrato, você só vê as folhas definhando, as folhas ficando finas, estriadas, retorcidas, caídas, e você acha que a solução é dar mais água, quando não. A solução é parar de dar água,
olhar para a raiz, tirar a sua planta do substrato, analisar o que está acontecendo e tomar as providências cabíveis. Uma delas é estimular o enraizamento, trocar o substrato, parar de ficar molhando em excesso, deixar de usar substratos que seguram muito a umidade. Eu tenho um SOS muito bacana que eu ajudo a recuperar aí, ó, dezenas, se não centenas de Phalaenopsis quase perdidas por aí. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. Pega essa dica que ela é preciosa e tem salvado centenas de Phalaenopsis pelo Brasil afora. Se a sua FAL tá desidratada, tá com a folhinha caída, tá murchinha, tá mostrando que não tá gostando, tira ela do substrato, perde esse medo de botar a mão na planta, tá? Te peço isso, por favor, perde o medo de pôr a mão na planta, tira ela do substrato, olha a raiz. Provavelmente estaremos sem raiz ali, pode ser apodrecida, pode ter algum bicho comido, pode estar seca, ou seja, vai ter problema na raiz, porque dificilmente uma orquídea com a raiz saudável vai apresentar a folha também assim desidratada. E aí você foi lá, tirou e constatou que realmente não tem raiz. O que eu faço agora? Uma dica bem legal que eu posso dar para vocês. Pega essa plantinha que tá sem raiz. Por quê? Porque o que a gente planta no vaso são as raízes. O que fica para fora do vaso é o vegetal. Se a orquídea não tem raiz, como que você vai plantar uma coisa que não tem raiz, né? Então a gente faz o sistema do SOS, que centenas de alunas fazem e eu recebo muitas fotos aqui de recuperação de orquídeas que saem do SOS com raízes novas, se recuperando, folhinhas novas. Então pega essa dica. Amarra sua Phalaenopsis num tronco ou num leque de madeira. Você pode usar esse amarrilho aqui, você pode usar meia calça, você pode usar qualquer material mais levinho para você amarrar sem enforcar sua planta. E aí você vai fazer o seguinte, pega um vasinho que você tenha disponível, na parte de baixo você coloca musgo esfagno, sabe? Mantém sempre úmido, porém não encharcado. Acopla esse tronquinho dentro do vaso, de modo que a planta vai ficar para cima, né, gente? Vocês plantaram a planta lá em cima do tronquinho. Só vão acoplar a madeirinha para ela firmar dentro do vaso. E para que vai servir esse acoplamento e esse musgo ali embaixo? O musgo vai estar sempre subindo umidade para ele, por isso que ele precisa estar sempre úmido, né? Então ele vai evaporar e vai gerar um microclima gostosinho para sua orquídea, que vai se beneficiar disso. Por quê? Como ela está sem raiz, ela vai precisar puxar água e aí tem que ser bem pequenininhas gotículas pelos estômatos, que é a parte de baixo da folha da sua orquídea. Então, quando você tem o musgo ali, ele vai subindo, e vai ficar subindo umidade, que vai ajudar a hidratar a sua planta como um todo. Isso não dispensa a rega, tá? Então, você vai borrifar as raizinhas pequenininhas que sobraram ali de manhã e no final da tarde. Se tiver um enraizador, ótimo, faz uma aplicação por semana, por 4 semanas, e aí depois você para, porque a planta vai enraizar, vai se desenvolver. E principalmente, tire a planta do sol, tire a planta de um local muito quente. Nesse momento ela quer sombra e água fresca, então você vai colocar num lugar fresquinho, vai fazer esse borrifo nas raízes, se sobrarem algumas, né? Na parte da manhã, final da tarde, mantém o musgo ali de baixo sempre úmido, sem estar em contato direto com o vegetal, porque o musgo vai liberar ali o microclima, né? Evaporando a água, a umidade do ar ali vai ser mais alta. A Phalaenopsis vai conseguir captar pelos estômatos, que ficam na parte do verso da folha, e aí ela consegue sim se recuperar. Isso aí tem feito muitas orquídeas saírem aí do precipício da morte para recuperação. Então fiquem alertas quanto a isso e pega essa dica aí que ela é boa, apliquem que vocês vão ver a mudança. Mas também não adianta, gente, vocês pensarem ao contrário. Ah, minha orquídea apodreceu porque eu reguei demais, então agora eu vou regar menos, vou regar com um copinho de água de café, ou então eu vou borrifar só ali por cima, não vou regar, vou botar gelo nela. Ah, quantas pessoas falam pra mim que põe gelo na orquídea, que é bom para refrescar. Não, gente, o que tá errado aí não foi a rega, que precisa ser abundante. O que estava errado era o substrato.
Porque na natureza, quando chove, chove firme mesmo. Não tem chuva, peraí, chove só um pouquinho, porque senão eu vou apodrecer minha raiz. Não é assim que funciona. Então você pode e deve regar sua orquídea com abundância, porém o substrato que ela tá ali tem que secar rápido, para que na próxima rega ela já esteja seca. Na natureza, entre uma chuva e outra, dá tempo da raizinha secar. Por quê? Porque não tem musgo enrolado nela, não tem ali chips de coco enrolado nela, ela tá abraçada na árvore. Então ela tem a aeração bem rápida e quando a chuva vem, ela já tá com a raizinha seca. É isso que a gente tem que tentar padronizar e trazer para dentro do nosso cultivo. Quem não gosta de plantar em tronquinho, em toco, pode plantar em vaso, sem problema nenhum. Mas coloca um substrato bem drenado, que eu sempre falo para vocês, que é brita, casca de pinos, carvão. Por cima pode pôr ali um musguinho. Então o erro não está no excesso ou na falta de rega, tá? O erro está no substrato. Então toda vez que você for regar a sua orquídea, regue com abundância mesmo, a ponto de escorrer por baixo. Para você se certificar que sua planta está bem hidratada e que as raizinhas ficaram verdes. Nada de pôr gelo, gente. Não põe gelo na raiz da orquídea que vai queimar. Assim como o calor e o sol queimam, o gelo no frio também queima. O gelo no frio é ótimo, né? O gelo frio queima, assim como o raio de sol queima. Então não façam isso, não deixem sua orquídea ficar com sede, elas querem água. Elas só precisam que o substrato deixe que as raízes respirem e sequem novamente antes da próxima rega abundante. E vamos para o derradeiro problema que eu sei que vocês enfrentam aí no cultivo de vocês. Só que vocês estão enfrentando com as armas erradas, que são as tão temidas pragas e doenças nas orquídeas. Sim, a gente tem que cuidar, tem que eliminar qualquer tipo de praga, qualquer tipo de doença na nossa orquídea. Só que o nosso olhar ele tem que estar voltado primeiramente para a prevenção, porque não adianta a gente tirar a praga e não cuidar do motivo, da causa principal. Por quê? Você vai ficar ali se descabelando, vai cuidar da praga, vai cuidar da praga não, você vai matar a praga, você vai tirar ali o foco de doença e se você não mudar o cultivo, vai continuar a mesma coisa, a planta vai continuar definhando eternamente até morrer. No caso, até morrer não seria eternamente, mas o que importa, né, é que ela vai morrer, uma hora ela vai morrer. Então o que você precisa fazer? Pega essa dica aqui que é bem legal. Descubra o motivo principal da sua planta estar apresentando pragas e doenças. Vamos começar com o primeiro deles. A primeira praga, né? Cochonilha. Quem nunca teve problema em ataque de cochonilhas aí no seu cultivo, levanta a mão. Eu não posso levantar a minha e acredito que vocês também não, porque é uma praga muito recorrente nas orquídeas. A cochonilha está no ar e ela vem a todo momento. A sua orquídea está exposta a todo momento para ser atacada por cochonilhas. Porém, se a sua orquídea é uma planta saudável, bem nutrida, se ela está no lugar correto, pega a luminosidade correta, ela mesma consegue se livrar da praga sem a gente ter que intervir, sem que ela comece a manifestar ali manchas e as cochonilhas comecem a se apoderar e se multiplicar e começar a comer a sua planta viva, de modo que daqui a pouco ela está toda necrosada, toda com mancha amarela, toda comida. Se a planta estiver saudável, ela não vai chegar nesse ponto. Então, cuide daquela orquídea que está sempre sendo infectada, sempre atacada por cochonilha, e você vai lá e faz a limpeza. Para tirar a cochonilha é fácil, gente. Vocês vão lá com a água, um pouquinho de sabão de coco, uma escovinha macia e vão tirando, vão limpando, né? Vai tirando, tem a de carapaça que é mais durinha, tem a outra que já sai igual um algodãozinho. Vai limpando. Você pode usar um óleo preventivo, óleo de nim, pode usar outros tipos de inseticida. Porém, ela vai acabar voltando se a sua planta não estiver em boas condições. Então, se ela tiver uma planta fraca, debilitada, é muito fácil que ela vá voltar a atingir a sua planta e ela vai ficar cada vez mais fraca e debilitada. Por isso que eu digo que é muito importante a sua planta estar forte e saudável para que ela floresça, te dê flores. E para ela estar forte e saudável, ela precisa estar no lugar certo, com a luminosidade certa, com a circulação de ar ótima, bem nutrida, bem hidratada. São vários fatores que você precisa juntar para ter um cultivo de excelência.
E não são difíceis, são apenas técnicas que você precisa dominar, entender a linguagem da planta, não é nem decorar, você não precisa decorar nada, é entender o que a planta está te falando, para você não ficar precisando consultar em internet, em livro, toda vez que aparecer uma mancha, uma praga, você já sabe o que é, o que a planta precisa e qual a medida você vai tomar com isso. Repara bem na sua coleção de orquídeas. As orquídeas que apresentam cochonilhas insistentemente, são orquídeas fortes, saudáveis? Provavelmente não, não é verdade? Provavelmente são aquelas que estão desidratadinhas, ou queimaram de sol, ou estão ali com raízes podres, estão com as folhas mais murchinhas. Aquelas orquídeas que estão bonitas, que estão com as folhas vistosas, com bastante raiz, dificilmente são atacadas por essas pragas. Inclusive fungos, bactérias, viroses, essas coisas todas, né? Fungo, característica do fungo, causar manchas negras com bordas amarelas que vão crescendo ali, tomando conta da planta. Pode vir de cima para baixo, né? No caso, na folha, e descendo para o pseudobulbo, pode vir de baixo para cima, da podridão nas raízes subir para o rizoma. E é muito importante a observação diária das suas plantas, porque se você observa que tem alguma coisa de errado acontecendo, você consegue intervir sem perder a sua planta. Agora, se você passa 5, 10, 15 dias sem olhar as suas orquídeas, quando você vai lá, é capaz de você achar uma toda preta, porque o fungo ele vem numa velocidade que ele consegue tomar a planta toda e você não tem mais o que fazer, já perdeu a planta. Por isso é essencial a observação diária. E uma dica que eu dou para você, se você achar alguma mancha com borda amarela na ponta da folha, você pode cortar. Na verdade, eu recomendo que você corte, pode até fazer um corte em formatinho da folha mesmo, sere com canela ou própolis, e acompanhe para ver se essa mancha não vai aumentar, não vai aparecer em outros lugares. Porque na maioria das vezes basta a gente fazer o corte, mantendo uma área de segurança de 2 a 3 dedos. Por exemplo, se a mancha amarela acabou aqui, você vai dar mais um intervalinho de 2 dedos, um espacinho de segurança e cortar ali e selar. E fica de olho nessa planta. Mesma coisa quando apodrece pseudobulbo. É necessário cortar o pseudobulbo, olhar a seiva. Por exemplo, cortei o pseudobulbo, vou olhar ali a parte da planta que eu cortei. Tá verdinha? Ok, pode selar com canela ou própolis e replanta, de preferência no tronquinho para acompanhar melhor, e fica de olho. Se eu cortei e olhei para lá ainda tá marrom, tá com a borda roxa, é necessário cortar mais, até chegar na parte que tá saudável. Aí sim você sela, cauteriza e fica de olho na planta. Depois que você colocou no tronquinho, é muito importante que você evite qualquer tipo de umidade excessiva, porque o fungo ele se desenvolve e se prolifera na umidade excessiva. Então você coloque sim no tronquinho, acompanha, rega ali só quando seca, evite ambientes muito úmidos e você vai ter sucesso na recuperação da sua orquídea. Mas como vocês viram, são muitos pontos que precisam estar conectados para que você tenha a sua planta forte, a sua planta saudável, para que ela assim não seja atacada por pragas, doenças, e aí então ela vai, na luminosidade certa, te dar uma floração maravilhosa e perfeita todos os anos, conforme aí o calendáriozinho da vida dela. Tem orquídea que floresce uma vez no ano, tem orquídea que floresce mais de uma vez. Então temos diferentes tipos de orquídeas aí para você ter na sua coleção. Então, tendo vocês todos esses pontos interconectados, todos esses pontos ligados, a plantinha na luminosidade correta, com o cultivo correto, com a aeração correta, o substrato certinho, a rega certinha, adubação em dia, com certeza você vai ter uma planta forte, saudável e que vai te dar floração na época certa. Bom, hoje você aprendeu os 5 pontos que vão te levar a ter orquídeas cada vez mais lindas, e isso é só a pontinha do iceberg que eu tenho para revelar para vocês. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas perguntando sobre o meu curso online, um método que atualmente conta com mais de 500 alunas que efetivamente já conseguem ver transformações significativas no seu cultivo. Orquídeas mais fortes, saudáveis, com raízes novas, brotos e, consequentemente, muitas florações.
No meu método, que é onde eu ensino tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na prática durante esses 8 anos de cultivo, também me aprofundando nos conhecimentos técnicos e que me permitem hoje ter milhares de orquídeas com vegetação forte e florações durante o ano todo. Nesse método, eu vou te dar o passo a passo para você definitivamente parar de perder as suas orquídeas, parar de jogar dinheiro fora, se sentir triste, angustiado, incapaz e virar o jogo de uma vez por todas, para ter orquídeas cada vez mais lindas, fortes, floridas e resistentes. É uma mentoria onde você vai ter acompanhamento de perto por mim, pela minha equipe. Mas, olha só, mais pra frente eu vou falar para vocês sobre esse curso e eu explico direitinho como você pode fazer parte desse grupo de dominantes, que agora tem as suas orquídeas como sempre sonharam. Mas no momento eu sei que você deve estar cheia aí de dúvidas, porque muito do que você viu aqui no episódio 1 e no 2 foi um conteúdo, gente, foi um conteúdo novo para vocês. E eu falo isso porque eu e minha equipe, a gente está anotando todas as dúvidas que estão surgindo, que vocês têm enviado para mim nas redes sociais. E aqui a gente vai se reunir para respondê-las no episódio de sexta-feira. Então eu gostaria muito que você comentasse lá na comunidade do Facebook todas as dúvidas que ficaram aí, ó, que você não conseguiu entender, para que a gente possa responder exatamente aqui do jeitinho que você precisa saber. Estamos todos aqui alertas, anotando todas as dúvidas de vocês, tá? Nas sextas, às 20 horas, estaremos juntos. Por enquanto, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, que você role essa tela para baixo aqui e deixe nos comentários o que você mais gostou da aula de hoje, do conteúdo de hoje, que eu vou pessoalmente responder seu comentário. E a segunda coisa é só relembrar para você ir lá na comunidade do Facebook e deixar seu comentário com a sua dúvida sobre o conteúdo passado hoje aqui, nesses 2 dias também. Pode ser do conteúdo da primeira aula, né? Porém, é uma continuação. Bora lá deixar suas dúvidas. E se você ainda assim tirar um print assistindo a aula e postar nos seus stories, me marcar, eu vou fazer o repost de todas vocês. Vai ser uma avalanche de posts de meninas, de mulheres, de pessoas que estão assistindo as nossas aulas e estão muito felizes e satisfeitas aí, vão tirar muito proveito dessas aulas maravilhosas. E, gente, se vocês ainda não fazem parte da comunidade, vão lá no meu Instagram, tem um linkzinho na bio, clica lá para você fazer parte, que vai ser muito bacana. E já aproveita, se você não é seguidor lá do Instagram, recomendo que seja, ative as notificações, porque todos os dias temos muito conteúdo de qualidade para você que ama orquídeas. Então, a gente se vê no próximo encontro, vai ser o encontro número 3, na sexta-feira, às 20 horas, para esclarecer todas as dúvidas que vocês deixarem lá para mim, né? E a minha equipe e eu vamos estar empenhados para separar essas dúvidas e estar aqui ajudando vocês. Um grande beijo e eu te vejo no episódio número 3. Até lá! E no começo da quarentena, eu travava mesmo, de travar, de não conseguir mexer pescoço, de coluna. Eu falei, gente, não é possível, eu vou passar quanto tempo assim, né? Tomando remédio para ver se melhorava. Eu falei, não dá, gente, para viver assim. E eu falei, bom, o que a gente pode fazer? Aí, quando, né, surgiu a ideia de montar esse orquidário caseiro, nossa, foi assim a válvula de escape que faltava, porque tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta, né, de fazer outras coisas. E para mim foi realmente cultivar orquídeas. Paz de espírito, assim, e essa conexão com a natureza traz um refresco, sabe? Traz. A gente lembra que precisa respirar, precisa parar, né? Cultivar orquídea exige muita paciência e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, ai, meu Deus. Então eu falo, calma, respira, vamos lá, Respirar e passo a passo. respira. Então está sendo, né? Não só foi como está sendo uma terapia, uma válvula de escape. E eu acho assim, todo mundo tem que ter alguma coisa para fazer por si, sabe? Pensar em si mesmo. Porque a gente acaba se envolvendo tanto com trabalho, tanto com outras questões, que a gente acaba adoecendo se a gente não pensar em ter um momento pra gente, em ter um momento prazeroso, né? Então, assim, eu recomendo mesmo que faça Ativa. essa daqui.
essa daqui é uma planta que ela não florescia, ela floresceu. Tem outras plantas que não floresciam, que já me deram flores, mas a maioria, sim, com muitas raízes, muitos brotos, que eu sei que eu vou ter a flor. Mas só de ver, sabe, eu vou pro orquidário e fico lá namorando uma por uma. Então, assim, eu acho que eu tive uma ascensão enorme. Eu acho que eu progredi bastante. E hoje em dia eu não tenho uma planta lá dentro que esteja sofrendo. Posso dizer que, sabe, eu tive muito êxito em tudo que você me ensinou. Então, cada uma que cresce, que vinga aqui para mim, é uma maravilha. A maravilha. As minhas falsas agora eu coloquei, depois um dia eu vou te mostrar o meu mini orquidário ali, eu botei para ali, elas estão, olha, se enchendo de raízes e muitas folhas novas, né? Muitas folhas novas. Um cake, eu nunca tinha visto um cake, nunca tinha visto nas minhas, né? Fiquei feliz da vida quando eu vi 2 cakes, deu uns gêmeos, né? E mais outra, essa que eu te mostrei ontem também deu um cake. Então eu quero depois pegar aquele cake, eu quero plantar. Orquídea para mim, neste momento, está sendo renascimento. Renascimento.